Olá, pessoal. Vamos dar seguimento aí na aula 19. Chegamos à aula 19. Qual é o tema que a gente vai abordar? Como a gente tinha dito na aula anterior, na aula 18, é o mesmo tema da aula anterior, que é a Ordem Econômica e Geopolítica Global, parte 2, certo, pessoal? Então acompanhe comigo. A gente vai continuar na geografia da guerra, o conflito na Ucrânia. No entanto, a gente vai discutir ainda Ordem Econômica e Geopolítica Global, parte 2. Então a gente estava discutindo sobre o mundo multipolar. A partir da crise de 2008, nos Estados Unidos, houve um enfraquecimento da economia desse país, né? Houve uma crise no setor financeiro e imobiliário, a bolha imobiliária, né? A partir de subsídios nos créditos para a compra da casa própria, né? Subsídios nos bancos, fizeram com que muita gente tomasse empréstimo ou financiasse apartamentos, casas. Isso levou a um inchaço no setor imobiliário. Então gerou uma demanda muito grande, né, de construções futuras, né, empenhando um dinheiro que ainda não tinha sido realizado a partir do trabalho, né, porque a riqueza é produzida a partir do trabalho. Isso se chama capital fictício, um capital que não tem sustentação, não tem materialidade, né, não tem lastro. Então isso gerou uma elevação da procura pela compra da casa própria, essa intensa demanda, e consequentemente gerou um aumento dos preços. Né? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, elevou essa demanda e elevou para o futuro esse processo de realização da produção. Né? Então, não havia lastro, né, desse dinheiro, era um dinheiro fictício, eram créditos, né? Era um dinheiro podre, né, como é conhecido no meio dos economistas. Então, isso aumentou o preço. Né? Começou a faltar, né, essas habitações, aumentou o preço e as pessoas deixaram de ter condições de pagar as parcelas dos financiamentos, porque aumentou o preço e os bancos acabou embutindo elevadas taxas de juros, né, aumentando as parcelas do financiamento e fez com que uma grande enxurrada de pessoas não conseguiram cumprir com os seus pagamentos. Isso gerou uma grande quantidade de crise nos bancos, né, porque os bancos não tiveram o retorno financeiro e começaram a quebrar. Foi uma quebradeira danada. No entanto, o presidente dos Estados Unidos, o democrata Barack Obama, muda a política externa apostando no multilateralismo, negociação e diálogo. Então, Barack Obama injeta mais de 50 bilhões de dólares nos bancos para não quebrarem. Né? Então, veja que quando o capitalismo entra em crise, como foi em 1929 e agora em 2008 de novo, né, essa crise que é uma crise de dimensões globais, que começa no coração do capitalismo, que é dos Estados Unidos, é necessário essa tentativa de resgatar o papel do Estado no planejamento da economia, na interferência da economia. Então, esse discurso de neoliberalismo, liberalismo, livre mercado, né, em que o mercado por si só se autorregula, isso é um discurso, pura balela, é um discurso, é uma historinha para boi dormir. Né? É uma historinha que os norte-americanos contam para os países que são considerados deles vassalos, que são considerados quintais dos Estados Unidos. Eles contam essa historinha boba para que os países adotem esse modelo econômico chamado neoliberalismo, de privatização, de abertura das suas fronteiras, de desregulamentação do Estado, desregulamentação dos direitos trabalhistas. Tudo isso para gerar um caos nessas nações e facilitar o avanço das empresas multinacionais norte-americanas e se apropriar do bolo desse mercado. Né? Mas no seu próprio país eles protegem. Né? Veja o que a gente comentou na aula anterior sobre a questão do protecionismo, né? Passando por cima das determinações da OMC. A mesma coisa aqui sobre a questão das crises. Veja que eles resgatam o papel do Estado para injetar dinheiro para que o próprio mercado demonstra que é incapaz de se autorregular. É necessário o Estado para planejar. Né? Em 2005, o Brasil, a Alemanha, Japão e Índia lançam um projeto para ampliar o número de membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, há uma cooperação sul-sul. Os países do Cone Sul, que historicamente foram relegados a um papel secundário, passam a ser países em desenvolvimento, como na cooperação trilateral Brasil, Índia e África do Sul, e almeja essa ampliação do número de membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Em 2003 é criado o Fórum de Diálogos, o IBAS. Né? Então está aqui o representante do Brasil, na época o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Índia e o presidente da África do Sul. As bandeiras do Brasil, né, Índia e África do Sul. Eles se reúnem, fazem esse fórum chamado de Fórum de Diálogos IBAS para discutir justamente o futuro dessas potências regionais e emergentes, almejando, né,
um mundo mais multilateral, né? Um mundo numa perspectiva de multilateralismo. Né? Aumentar o poder de negociação e desenvolvimento da cooperação comercial, científica e cultural, propondo uma ordem multipolar com atenção aos países emergentes. Aqui nós temos os países do G20 financeiro, como a gente tinha dito lá atrás, na outra aula, né? A gente já viu um mapa sobre eles, né? As nações aqui da América, da Rússia, a Europa, né? Enfim. E a emergência dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Essas 5 nações aqui, olha aqui, ó, Brasil, África do Sul, Índia, né? China e Rússia. O que é os BRICS? Está aqui. O termo BRICS foi criado pelo economista Jim O'Neill em 2001 para referir-se aos 5 países que apresentarão maiores taxas de crescimento econômicos até 2050. Por que esses 5 países foram escolhidos por Jim O'Neill para dizer que eles serão as futuras grandes potências? Porque são países que apresentam características semelhantes, com grande potencial natural e populacional para se tornar grandes potências econômicas. Então, os BRICS são as iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, esse S aqui é do Sul África, né, que é a inicial em inglês. Países em desenvolvimento que, conforme projeções, serão maiores economicamente que o G6, os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Então, por volta de 2050, Jim O'Neill, que é do Banco Sachs, ele prevê que essas nações serão mais poderosas do que o próprio G6. O objetivo dos BRICS: trabalhar coletivamente, acordos financeiros, diálogo, interação política, ampliação de contatos, cooperação mútua, desenvolvimento de projetos. Né? Características dos países dos BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul apresentam vários fatores em comum, entre eles podem ser citados: grande extensão territorial, estabilidade econômica recente, produto interno bruto em ascensão, disponibilidade de mão de obra barata, mercado consumidor em alta, grande disponibilidade de recursos naturais, aumento nas taxas do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, valorização dos mercados de capitais, investimentos de empresas nos diversos setores da economia. Então está aqui os presidentes, né, do Brasil na época, Luiz Inácio Lula da Silva, né, o presidente da China, da Índia e da África do Sul, certo, pessoal? Falando um pouco a radiografia de cada um desses países, o país dos BRICS, Brasil, o PIB em 2012 foi por volta de 3 trilhões de dólares, população de 192 milhões de habitantes, hoje já está com 212 milhões de habitantes. O ranking, 6ª economia do mundo, chegamos à 6ª economia do mundo em 2012, numa época que era possível a gente sorrir, né, e ter a autoestima de ser brasileiro. Renda per capita, por volta de 12 mil dólares, o IDH era 0,71, hoje está por volta de 0,76, na posição 84, junto com Botsuana, Moçambique, etc. Concentração de renda, 50% do PIB era concentrado na mão de 10% da população. 30 milhões de miseráveis e a baixa qualidade de vida. Já a Rússia, o PIB era de 2,5 trilhões em 2012, vejamos, um pouco mais baixo do que o PIB brasileiro. População, 143 milhões de habitantes, um pouco mais baixo do que a população de 192 milhões de habitantes do Brasil. Só que a renda per capita era 16 mil dólares, mais alta, né? E o IDH, também mais alto, 0,75. O nosso era 0,71. Já a radiografia da Índia. A Índia tem um PIB de 4,5 trilhões, era muito mais poderoso, né, em 2012. População de 1,2 bilhão de habitantes, a segunda maior população do planeta, só perto para a China. Segundo lugar, né, renda per capita 3.700 dólares, então baixíssimo. O IDH baixíssimo, né, o IDH de 0,54. A China, como vocês podem ver, um PIB de 11,5 trilhões. A segunda economia do mundo, só perde para os Estados Unidos, que nessa época tinha 17 trilhões. População de 1,5 bilhão de habitantes, estimativa de 2012, primeiro lugar. A renda per capita, 5 mil, muito baixa, comparado também com a Índia. O IDH baixo também, de 0,68, um pouco mais elevado do que a Índia. E para finalizar, a África do Sul, PIB de 600 bilhões, não chega nem a 1 trilhão. População de 50 milhões de habitantes, estimativa em 2012, e renda per capita de 11 mil dólares, IDH 0,61. Dos países dos BRICS, é o mais fraco do ponto de vista econômico. Aqui nós temos, para finalizar, a junção dos dados entre os países, olha, comparação de dados do IDH referente a 2012,
O Brasil 0,73, o IDH, posição no ranking 85, expectativa de vida ao nascer 73,8, anos de estudo 7,2, renda per capita 10.152 dólares. A China, o IDH mais baixo do que o do Brasil, 0,699, posição no ranking 101, expectativa de vida ao nascer 73,7, muito parecido com a do Brasil, os anos de estudo 7,5, parecido com o Brasil também, a renda per capita 7.945. Já a Índia apresenta dados menos favoráveis, né? IDH 0,554, posição do ranking 136, expectativa de vida 65,8, anos de estudo 4,4, muito baixo, renda per capita 3.285, muito baixo também. O país mais favorável do ponto de vista do IDH é a Rússia, 0,788, posição no ranking 55, expectativa de vida 69,1, anos de estudo 11,7, veja, até na questão do estudo também. Renda per capita 14.461, também na renda per capita. Então veja, olha os dados gerais dos BRICS, o IDH 0,655, a expectativa de vida 69,8 e os anos de estudo 6,6 e renda per capita 6.476. Então, pessoal, nós observem aqui a questão do PIB, né? O PIB entre os países, olha, o maior de todos é a China, depois vem a Índia, né? E depois a gente vai ter o Brasil. Observe que sempre vai nessa pegada. Em 2014, olha, está aqui a população, está aqui o PIB, olha, né? O crescimento anual do PIB, né? E as reservas de moedas estrangeiras. Então a China sempre bate recorde, tanto na população, olha, população, o primeiro maior, né? Segundo é a Índia, o terceiro é o Brasil, o quarto a Rússia e o quinto a África do Sul. Já em termos de economia, a China é o primeiro, o segundo vem o Brasil, o terceiro vem a Índia, o quarto a Rússia e o quinto, né, a África do Sul. Então, pessoal, o que eu tinha para dizer sobre essa ordem geopolítica global, né, essa ordem econômica e geopolítica global é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.